Para avançar
Boa noite! Como é bom estar com você neste culto! Vamos aos avisos da nossa semana? Quarta-feira, às 19h30, tem live na página da CIB Vida Plena no Facebook. Estamos aprendendo sobre a vida no Reino de Deus com o culto nos lares. Domingo, bem de manhã, às 8h30, tem devocional no YouTube e no Facebook. Às 18h30, também no domingo, chegam Vida Plena Kids, edificando a galerinha. E às 19h, todo mundo online para o nosso culto de adoração nos lares, com as parábolas de Jesus. Se você deseja ofertar e dizimar, você pode fazer o seu depósito ou transferência na conta da CIB Vida Plena. Anota aí os dados. Segundo a Igreja Batista, o CNPJ é 26 996 560 1000 ao contrário, dígito 31. Ah, você vai precisar também do código do banco, é o 756. E a instituição é Banco Cooperativo do Brasil, o Sicoob. A agência é 3325 e a conta corrente é 24 755, dígito 3. Se você necessita de aconselhamento pastoral ou tirar dúvidas, entre em contato conosco no nosso WhatsApp. Ficaremos felizes em lhe ajudar. Você sabia que a CIB Vida Plena está em reforma? Estamos preparando tudo para a nossa volta. Esteja em oração por isso também. Deus continue te abençoando e um bom culto a todos. Lucas e Ítalo, que são missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Ítalo e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja. Não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo pro culto, do clube missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. E porque Ele me amou, eu oro. Amados, nós estamos na campanha de missões nacionais. Neste mês de setembro, estamos vivendo essa campanha. E hoje nós vimos então a ênfase em oração.
Porque Ele me amou, eu oro. Queridos, sim, a oração é um tesouro que está nas mãos do servo de Deus, um tesouro que está nas mãos do crente em Cristo. Precisamos de orar, irmãos. Precisamos de orar para a salvação do nosso bairro. Precisamos de orar para a salvação do nosso município. Precisamos de orar para a salvação do nosso estado e salvação do nosso país. Precisamos de orar pela salvação do mundo todo. E quando nós falamos que porque Ele me amou, porque Ele me salvou, porque Ele me ama, eu oro, nós estamos dizendo que nós sabemos que fomos frutos de oração também. Com certeza alguém orou por você. Com certeza um servo de Deus orou por você para que você estivesse hoje convertido e estivesse gozando das maravilhas de estar no reino de Deus. Oraram por mim também. Creio, acredito piamente. Eu sei que a minha mãe orou, que outras mães de oração na minha vida também oraram. Eu sei que pastores que passaram na minha vida oraram por mim e me ensinaram. Porque Ele me amou, eu oro. Portanto, eu convoco a igreja, a Segunda Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, a Vida Plena. Vida Plena, vamos orar. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele esteja abençoando os missionários que estão espalhados nesse Brasil todo e que tem projetos abençoados. Precisamos de orar todos os dias por esses missionários. Existe uma lista de oração que está sendo divulgada para os líderes de pequenos grupos, os PGMs. Se você é de um PGM aqui da Segunda Igreja Batista, da CIB Vida Plena, então peça para o seu líder. Existe toda semana pelo menos 2 pedidos para cada PGM orar, né? Então peça para ele, olha, o pastor falou que tem pedidos missionários para orar. Sim, temos pedidos e eu creio que devemos fazer assim, de orar. Então ore, se engaje. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, fale comigo. Você pode entrar em contato comigo no nosso WhatsApp e perguntar para mim que eu vou indicar você um pequeno grupo. Mas vamos orar, vamos estar orando. E quero aqui mais uma vez confirmar que no final dessa campanha, no final de setembro, nós vamos levantar nossa oferta. Então, por favor, vamos juntando então as crianças, os adultos, vamos então juntando nossas ofertas, ou então se você já tem um pensamento de quanto irá ofertar, guarde sua oferta, porque no último domingo de setembro e no início ainda de outubro, nós vamos arrecadar essas ofertas para podermos ofertar para missões nacionais, para a Junta de Missões Nacionais. Para quê? Para sustento da obra missionária, sustento dos missionários e sustento dos projetos missionários que estamos vendo, né? Cada domingo nós estamos vendo, né, a ênfase da campanha e estamos vendo trabalhos que acontecem então, né, missionários falando e que acontecem então esses trabalhos. Esses trabalhos são sustentados pelos batistas. As igrejas é que sustentam. Eu gostaria que a Vida Plena, a Segunda Igreja Batista aqui em Lucas, viesse a dar uma oferta abençoada para abençoar missões nacionais. Então eu conto com você no final desta campanha, no final de setembro, início de outubro, podemos retirar, né? Deus vai tocar no teu coração e você vai poder dar uma oferta abençoadora para missões nacionais. Deus te abençoe e fiquem com Deus e vamos juntos promover essa campanha, porque Ele me amou. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, Vamos continuar então as nossas reflexões a respeito das parábolas de Jesus. E nessa noite quero falar com você sobre a parábola das bodas. Ela se encontra em Mateus, no capítulo 22, versículo do 1 ao 14. Então, quero ler com você Mateus 22, do 1 ao 14, e vamos conversar a respeito dessa parábola chamada Parábola das Bodas. Diz assim então o texto: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade.
Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre essa parábola que Jesus contou, na verdade é a terceira parábola de 3 que Jesus, desde o capítulo 21, começa a contar para em resposta, na verdade, aos religiosos da época. Por quê? Porque lá no capítulo 21, em Mateus, você vai perceber que Jesus ele está sendo atacado pelos religiosos, sendo atacado pelos fariseus, os escribas, saduceus, porque eles perguntam a autoridade que Jesus faz todas as coisas que ele está fazendo. E aí quando é perguntado isso a Jesus, Jesus então conversa com eles. Eu já preguei isso aqui, já refletimos sobre isso. Jesus pergunta a eles sobre o batismo de João Batista. Então há um embate de conversa e no final Jesus diz: olha, nem tão pouco eu preciso dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Então, logo depois que Jesus responde sobre essa questão de autoridade, ele conta 3 parábolas. Essa parábola das bodas é a terceira, mas na verdade ele conta uma primeira parábola, do qual ele vai falar a respeito dos 2 filhos, que já falamos aqui, sobre a parábola dos 2 filhos. Um filho diz que vai à vinha, mas não vai, e o outro filho falou que não ia, mas no final ele vai. E aí Jesus conta essa parábola em resposta àquilo que os fariseus perguntaram de primeiro, por quê? Com que autoridade o Senhor faz tudo isso? E aí ele conta essa parábola dos 2 filhos, e nós já falamos aqui, nós já sabemos qual é a verdade espiritual ali dessa questão de 2 filhos. E depois disso ele vai contar outra parábola que não falamos aqui, mas a parábola dos lavradores, onde existe um grupo que arrenda uma terra, há um dono de uma terra, e que ele planta o parreiral, constrói uma torre, e aí arrenda essa terra para lavradores. Esses lavradores, como nós sabemos, um arrendamento eles não são donos, eles precisavam apenas de cultivar e aí teria o ganho na colheita. Mas aí eles entendem então que a propriedade é deles, então eles matam os servos desse homem, porque esse homem pede para ir lá para saber como está a colheita, então eles matam os servos dele. Depois ele manda o filho, eles matam também o filho deste senhor. E aí, então, tanto a parábola dos 2 filhos como a parábola dos lavradores maus vai contando sobre pessoas que usurpam, pessoas que começa com os 2 filhos, uns que aparentam obediência, mas na verdade não são obedientes. Lá nos lavradores, gente que usurpa, que toma posse do reino de Deus, entre aspas, a história conta, toma posse e acha então que é detentor, detém o poder daquilo, detém o poder do evangelho, e aí mata os servos. Os servos podem até ser considerados como os profetas. Mata o filho, ele envia o filho para tratar com ele da terra e mata o filho, e enfim. Aí chegamos na terceira e última parábola dessas parábolas que Jesus está respondendo aos religiosos. E aí chega nas bodas. Bodas, nós sabemos que bodas quer dizer casamento. E por que essa parábola ela é a última e provavelmente, na verdade, ela é a mais contundente, ela é a mais pesada das 2 que eu acabei de contar, tanto a dos filhos como também dos lavradores. Por que ela é mais pesada? Porque o tema dessa parábola, Jesus vai tratar muito forte sobre substituição. Ele começa com os 2 filhos, depois vai nesses lavradores, vai falando coisas que essas pessoas estão fazendo e que não merecem ser do reino de Deus, por isso. Mas agora ele fala desse casamento.
um rei que casa o seu filho. E aqui, o principal tema é substituição. E você pode perguntar assim, mas substituição, pastor? Sim. E por que substituição? Nós vamos verificar isso. Porque, na verdade, quando nós começamos a ler, quando começamos a perceber a história, nós vamos perceber que ali existem pessoas que foram convidadas, pessoas que de antemão foram convidadas. Vamos até falar sobre isso. Pessoas que foram convidadas e essas pessoas elas não aceitaram. Então, quem seriam esses convidados? Os primeiros convidados da história que acabamos de ler, das bodas, né? Os primeiros convidados se referem aos próprios judeus e principalmente aos religiosos. Né? Eu digo assim, aos próprios judeus em relação aos gentios, né? O povo que vem do Antigo Testamento, né? E que aponta para a Igreja de Cristo, que aponta, na verdade, na história para a redenção. Esse povo é esses primeiros convidados aí que nós lemos, né? Que já foram convidados, que já sabiam quem era o Deus Yahvé, que já sabia quem era, que já sabiam que esperavam o Messias. E os gentios, como já tem o próprio nome diz, os gentios não conheciam ainda o Deus de Israel propriamente dito, não é? Com relacionamento como o povo judeu. Então, esses primeiros convidados, na verdade, podemos tomar como sendo os próprios judeus e muito mais os religiosos, que deveriam ser os principais convidados para essas bodas, para esse casamento. Então, óbvio que o casamento é do Senhor Jesus, não é? É um rei que agora vai casar o seu filho. Então, aí é Deus como rei. O filho é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Do qual as bodas do Cordeiro, como a Bíblia fala sempre, e as bodas do Cordeiro é com a sua igreja. Então, dentro dessa parábola, as figuras são o rei, é Deus, a figura do filho, que é o filho do rei, é o próprio Jesus Cristo, e os convidados. Os convidados são esses. Os principais convidados seriam, primeiro, esse povo que foi escolhido, que é o povo judeu, e que aponta também para a humanidade, que aponta para as outras nações, que haveriam também de estarem vindo. Mas vamos então continuar a explicar essa parábola. Logo depois, então, entendendo então quem são os personagens, né? A comparação que Jesus faz com a história que está contando, entendendo quem são, então percebemos a primeira coisa no versículo 3 e 4. Esses que foram convidados recusaram o convite. Eu quero que você entenda o seguinte. Naquela época era comum, então, enviar um convite antecipadamente e aquele mensageiro que levava o convite, muitas vezes um convite oral, né? Nós hoje temos internet, nós temos hoje até o próprio convite impresso, né? Que é entregue, mas na verdade era mandado enviado um mensageiro para dizer assim, olha, o meu mestre, no caso agora na história é um rei, olha, o rei está convidando você para o casamento do seu filho, do príncipe, né? Ele vai casar e tal. Que resposta eu devo dar para o rei? Então, na verdade, era feito o convite e a pessoa, então, respondia, mandava a resposta pelo mensageiro. Ora, então isso quer dizer que esses que foram convidados, eles foram convidados há meses atrás. Eles foram convidados e não só foram convidados, eles responderam que iriam. Então, quando a história fala de que o convite foi recusado, isso é uma desonra. Por quê? Porque, na verdade, eles já tinham respondido que iriam. Mas por algum desdém, desdenharam, não quiseram, então, o seu compromisso que fizeram para ir para a festa, eles não quiseram manter. Eles não mantiveram a palavra. Então, era feito o convite antecipadamente. A outra situação que você também vê no texto, aí, versículo 3 e 4, você vai perceber de que também, quando estava próximo da festa acontecer, do banquete acontecer, da propriamente a festa, horas antes da festa, aí é o rei no caso, mas a pessoa que dava a festa enviava um mensageiro para informar os convidados que o banquete já estava pronto. Ou seja, a cerimônia já está pronta, a comida já está feita. Horas antes era enviado mais uma vez um mensageiro. Então, não tinham desculpa nenhuma de não comparecerem. E, na verdade, recusaram sim. Na verdade, recusaram. E quando faltava algumas horas de acontecer o evento, então, esse enviado ia como mensageiro para dizer, olha, o banquete está pronto. Essa recusa ao convite, ela soou como desonra. E seria o outro ponto que eu quero refletir com você. Essa desonra nós vamos perceber no versículo 5 e 6 do texto.
é que essa desonra ela veio de uma forma de desdém e uma forma de agressão. O desdém foi que no versículo 5 você vai perceber aí, foram então, uns foram para a lavoura, para o campo, não é? Uns foram para a sua lavoura, para o campo, outros foram para os seus negócios, ou seja, eram pessoas importantes realmente, eram pessoas que eram agricultores importantes ou também pessoas que eram comerciantes importantes. O que aconteceu? Desdenharam do mensageiro, não é? Desdenharam do convite que foi antecipado, desdenharam quando o mensageiro chegou, né? Outros servos, como diz o texto, chegou para dizer que o banquete estava pronto, estava tudo pronto, era só vir. O que eles fizeram? Não. Um foi para o campo, outros foram para os seus negócios, não é? Para os seus comércios. E, pasmem, outros ainda, alguns bateram e mataram os seus servos, os mensageiros que iam falar, olha, o banquete está pronto. Foram mortos, espancados, maltrataram, como diz o texto, maltrataram, mataram esses homens, né, esses servos. E isso é uma verdadeira desonra, principalmente para um rei. Perceba que quem está convidando é um rei, é um monarca, é alguém que tem um comando de um lugar. Então essas pessoas estavam loucas, porque como pode? O rei envia convite, o rei quer ter comunhão com você, o rei quer ter relacionamento com você, e o que é que você está fazendo? Você está simplesmente desdenhando. Você já deve estar percebendo que essa parábola ela tem muita comparação e tem muita ligação com Deus. Por isso que eu falei logo do início quem é o personagem, o rei, quem era o príncipe, que é Jesus Cristo, mas perceba, essa mesma loucura acontece nos nossos dias. Tem gente que rejeita mesmo, tem gente que não quer saber, tem gente que... Mas o convite está sendo feito pelo próprio rei. Mas uns foram para a lavoura, para a sua propriedade, outros foram para o seu comércio, outros até ficaram com raiva, chateados, para de fazer convite e espancaram e mataram os servos. Esses servos, tenho certeza absoluta que podem ser comparados àqueles que trazem o evangelho. Eu mesmo, por exemplo, eu posso estar assim incluído nesses servos, aqueles que chegam com a mensagem e dizem, olha, o convite foi feito há meses e você não vai participar, está próximo o banquete das bodas, está próximo o casamento do filho do rei, você não vem? E tem pessoas que com tanta raiva até maltratam e até matam. E isso acontece na perseguição, não é? Aos cristãos que falam e que pregam o evangelho. Mas, amados, nós vamos ver mais coisas ainda acontecendo. Porque quando o rei sente essa desonra, né? Observa essa desonra, uma falta de respeito realmente a sua pessoa, né, que tinha tanta autoridade, podia nem estar convidando ninguém, né, mas ele, com a sua graciosa vontade, quer convidar essas pessoas desdenham. Então este rei, no versículo 7 e 10, 7 a 10, faz uma reação. Versículo 7, 8, 9 e 10, vai ter uma reação desse rei. Pode olhar aí na sua Bíblia e você vai ver a reação desse rei. Esse rei reage. Ele então castiga os que desonraram ele. O versículo 7 vai falar sobre isso. Ele castiga os que desonraram. Ele castiga, ele queima a cidade. Esse rei, ele fica irado. E olha, alguns podem dizer assim, não, mas então que comparação é essa? Então não é Deus, porque Deus é amor. Queridos, Deus é justiça. E Deus também se ira. E a Bíblia diz que existe sim um Deus que se ira com o pecado. Esses homens desonraram, esses homens são pecadores, esses homens desonraram a autoridade e a monarquia desse rei. E no caso agora, falando claramente, Deus, ele não é só apenas rei, mas ele é o criador do universo, ele é santo, ele é puro, ele é digno. Santo, santo seja o seu nome. Então, a reação de Deus é irar-se contra o pecado. E esse rei se ira, ele queima tudo e ele mata esses servos, essas pessoas do seu reinado que desdenharam, desonraram a ele e ao seu filho. Então, ele se enfurece com isso, né? E aí ele também tem outra reação. São duas reações. A primeira reação é essa. Ele se ira, se enfurece, mas tem outra reação. Esse rei, ele é gracioso no coração. E aí você pode dizer, falou, não é? Olha, não é Deus, não. Sim, é Deus. E você percebe que é Deus agora porque na sua graça e bondade ele diz assim, agora convide. Agora convida. Eu fico pensando, queridos, assim, imaginando
que isso, Jesus contando isso, Jesus estava vivendo naquele momento. Fariseus, religiosos, escribas, conhecedores da palavra, conhecedores da lei de Moisés, conhecedores da Bíblia. Não é? O Antigo Testamento era conhecido por eles. E o que aconteceu? Esses homens, na sua soberba, acharam, desdenharam e estavam frente a frente do Filho de Deus, frente a frente com o Filho do Homem, frente a frente com o próprio Deus encarnado. O que fizeram? Rejeitaram. Então Jesus vai contando a história agora, dizendo assim, olha, a outra reação desse rei é que esse rei mandou convidar todos para o casamento. E o que diz no texto aí, tantos bons quanto os maus. Ele queria era encher a sala, ele queria, chama, vai nas esquinas, chama a todos, chame quem puder. Ele fala para os seus servos, seus mensageiros, agora é hora de falar da mensagem. Fala da mensagem, prega a mensagem, diz que está sendo convidado e deixa para o povo ver. E aí eu percebo que aqui, não é, há 2000 anos e poucos atrás, não é, percebo que Jesus estava falando justamente do Evangelho. Que o rei disse agora, bom, eu vim para que eram meus, e os meus não me receberam. Isso realmente fazia parte da história da redenção. Isso realmente fazia parte do pacto redentivo, com certeza. Jesus queria alcançar todas as nações através da nação de Israel, e a igreja de Cristo, todos esses que são escolhidos e aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí Jesus está dizendo aqui, bom, o rei disse vai, chama a todos. E realmente encheu. O local encheu. O texto vai dizer que o local enche. O local vai ficar repleto de pessoas. Mas eu quero que você atente para esse detalhe. Tanto bons, pessoas boas, como pessoas más foram para esse lugar. Estava cheio. Daí o rei chega então para verificar isso, né? Para ver todos que estavam ali enchendo então sua sala, né? Enchendo então o local das bodas, enchendo então o local da cerimônia de casamento. Estava lotado, cheio. E aí o rei chega. E aí nós vamos ver agora uma outra reação, né? O rei reagiu em primeiro lugar com aqueles que não aceitaram o seu convite, né? A reação foi queimar, matá-los. E a outra reação foi convidar todos, qualquer um nas esquinas, chame todos e venham para cá, bons e maus. Mas daí, o rei agora, quando chega na sala e vai olhar todos que estão ali, ele vai ter uma terceira reação agora. Porque quando ele olha todo mundo, aí ele encontra um. E o texto vai dizer, é um mesmo, um homem. Um homem estava lá e ele estava sem roupa nupcial. E eu quero que você entenda aqui que quando o texto vai falar que não estava com roupa nupcial, não fique entendendo uma questão de roupa nupcial no sentido como nós entendemos, roupas caríssimas de casamento, né? Eu não tenho roupa para ir para esse casamento. Eu diria que neste caso judaico, e nosso caso também poderia ser, se a gente fizer uma comparação, nesse caso não estava sendo falado sobre a riqueza daquela pessoa que estava. Nós sabemos que quando chamou todo mundo, tinha pessoas pobres, pessoas ricas que estavam lá. A questão toda é que no ambiente judaico existiam roupas de cerimônias, existiam roupas, mesmo os pobres, existiam roupas que teriam que estar adequadas para estar no templo, por exemplo, para estar no templo para cultuar a Deus. E também nos casamentos existiam roupas que eram roupas próprias para eventos e cerimônias nupciais. Então, esse homem, na verdade, ele não é apontado porque ele não tem dinheiro e condição de ter roupas finas. Não está falando de roupas finas e caras. Está sendo falado de roupa adequada para o casamento. E aí isso pode acontecer até conosco, né? Às vezes nós somos convidados de última hora para alguma coisa e nós perguntamos, olha, lá é o quê? Não, lá é uma roupa social. Ora, você tem roupas de muitos anos, né? Você tem um paletó de repente, né? Um terno, uma gravata, então você coloca aquilo e já vai. A questão é adequadamente estar no lugar com alguma coisa adequada. E para a cultura do judeu, sim, existiam roupas adequadas para cultuar e para estar na cerimônia, porque a cerimônia de casamento nada mais era do que também um culto, não é? Era algo que era levado muito a sério, não é? O casamento, não é? Em relação a estar recebendo a bênção de Deus ali. E quando o rei olha para aquele homem não está com roupa nupcial, ou seja, estava de qualquer jeito, é como se ele não estivesse indo para lugar nenhum. Será que ele iria daquele jeito
para cultuar no templo de Jerusalém? Será? Provavelmente não. E ele estava na sala real, no banquete real, no casamento do príncipe, e não estava com roupas nupciais, roupas adequadas para aquele momento. Então o rei olha para aquilo e reage para aquilo, porque ele deveria estar pelo menos vestido ao caráter da cerimônia. Não questão de riqueza, como eu já disse, mas o caráter daquela cerimônia. Então o rei reage mais uma vez, está no versículo 11, 12 e 13, quando o rei vê e pergunta: por que você está aqui sem roupa nupcial? O texto vai dizer que aquele homem fica mudo. E se você fizer uma comparação clara, lógica, do que Jesus está dizendo nessa parábola, você vai perceber que, bom, já que foi chamado bons e maus, óbvio que aquele homem, ele estava ali, mas ele não estava nem aí para as bodas do rei. Ele é uma comparação de que, bom, teve gente que não aceitou nem estar lá, nem foi. Mas esse chegou aí, mas estava lá, mas não estava nem se importando. E aí, queridos, eu percebo que aqui nós vamos ver, e fica bem claro realmente, de que existem pessoas que até estão junto com discípulos de Cristo, até estão em igrejas, até estão frequentando igrejas, até estão, mas será realmente que são adequados, estão adequadamente vivendo o Evangelho, estão adequadamente sendo discípulos de Cristo? É isso que nós vemos, essa verdade. Para uma festa de casamento é necessário estar vestido adequadamente. Quem não está adequado nessa boda, nessa festa de casamento, será colocado para fora. E o texto vai dizer isso até no versículo 13, né? Versículo 13 vai dizer, olha, amarra suas mãos, amarra os seus pés e joga lá fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí Jesus, ele já vai saindo já da parábola, porque agora parece-me que não é mais uma parábola que ele está contando no finalzinho. Percebeu? Ele não está falando no finalzinho parábola. Por quê? Porque ele está dizendo assim, agora amarra pés e mãos e joga nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas choro e ranger de dentes, como assim? Bom, ele está falando de sofrimento. E desse jeito que Jesus está falando, ele está falando de sofrimento eterno. Provavelmente, ele está se referindo ao inferno. Ele está se referindo à perdição eterna. Ele está se referindo a pessoas que estarão sofrendo eternamente em trevas. Então Jesus deixa muito claro que para estar com Ele, para estar nas bodas do Cordeiro, para estar na festa que o seu Pai está mandando convidar, ora, você tem que ser transformado, você tem que estar com vestes nupciais. Melhor dizendo, espiritualmente falando, você tem que ser transformado realmente. Você tem que ser realmente uma pessoa que passou por conversão. E converter, irmãos, é algo muito forte. Converter é mudar de substância. É aquele milagre no casamento que Jesus fez. Ele retransformou água para vinho. Ou seja, uma substância chamada H2O, água, que mudou totalmente para um suco fermentado chamado vinho, que vem da uva. Então era uma substância que transformou em outra. Ou seja, só o Criador de todas as coisas pode transformar água em vinho. Só o Criador de todas as coisas pode transformar uma pessoa em outra pessoa. Isso se chama conversão. E converter é isso. É tornar uma substância para outra. Ou seja, é uma pessoa com um caráter que é um caráter totalmente levado para o pecado, que faz coisas erradas, que pensa conforme ele mesmo e que acha que só ele já basta. E essa pessoa é transformada em um servo de Deus, é transformada em uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. É uma nova substância, a conversão, é a metanoia, é a mudança de mente, mudança de direção. E aí Jesus termina então no versículo 14, e ele vai terminar dizendo o seguinte, e aí sim, já não é mais parábola, aí ele é apenas finalizando a parábola, mas dando então, como toda parábola, né, dando então qual é o ensino que ele quer dizer aí. E é por isso que eu disse que essa terceira parábola das duas que eu falei no início, essa terceira e última parábola, falando para os religiosos e para o povo também, é claro, mas dizendo para os religiosos, olha, muitos são chamados. Ele está dizendo que, olha,
O convite é feito. O convite é feito para muitos. Muitos. Você está ouvindo agora e você também está recebendo o convite. Você está ouvindo agora e você está raciocinando comigo e tudo que eu falei, você está percebendo que tudo que eu falei é claro, bem objetivo. Você está entendendo. Mas poucos são escolhidos. Por que escolhidos? Querido, Jesus, Ele escolhe a mim e a você. Jesus, Ele não está, queridos, fazendo uma apelação, apelando, olha, venham, me sigam, nunca, jamais. Jesus está falando do Evangelho, as boas novas, e dizendo, creiam no Evangelho, arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos e sigam-me. Tomem sua cruz todos os dias e sigam-me. Negue-se a si mesmo. Essa a substância, a essência, na verdade. Essa é a essência do Evangelho. E toda a parábola fala sobre isso. Pessoas que foram chamadas, mas desdenharam. Pessoas que foram chamadas, mas agrediram mensageiros que falavam do convite. Pessoas que foram convidadas em todas as esquinas e até foram, bons e maus. Mas alguns permaneceram com a maldade. Estar dentro de um templo, frequentar uma igreja todo domingo, isso não é nada demais, queridos. Ter a Bíblia em sua casa também não é nada demais. Ler a Bíblia apenas, só ler, também não é nada demais. O que importa realmente é quando nós, lendo esta palavra, ou ouvindo esta palavra como você está ouvindo nessa noite, olha para dentro de si e diz, quão pecador eu sou. Senhor, eu me arrependo da minha vida, me arrependo de estar longe do Senhor, me arrependo dos meus pecados. Salva-me, me torna uma nova criatura, como o pastor está falando aí. E aí há uma transformação de vida. Você vai passar da água para o vinho. Você vai ser transformado em uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. E aí sim, acontece conversão. E aí você está agora preparado, com roupas nupciais, para o dia que acontecer a festa das bodas do Cordeiro, do casamento de Jesus com a sua igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Eu sozinho não sou igreja. Pastor Roosevelt não é igreja só. Todos nós somos igrejas e precisamos uns dos outros. Eu digo igreja e eu não estou falando a segunda igreja batista em Lucas, essa que você está vendo agora neste culto online. Não. Estou falando em igreja espiritual, porque existem vários e vários irmãos de várias denominações, de vários locais, espalhados no mundo todo. Todos eles são igreja. E um dia estaremos todos reunidos para o grande banquete, onde Jesus prometeu que quando Ele voltasse, Ele estaria ceando conosco, ceando com a sua igreja, no banquete com a sua igreja. A minha pergunta é, o que você quer? Você quer aceitar esse convite que Jesus está fazendo? Você quer aceitar o convite que os mensageiros, e eu agora como mensageiro estou fazendo para você, de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Lembre-se, se você está sentindo vontade, necessidade de aceitar Jesus como Senhor, de voltar aos caminhos do Senhor, pode ter certeza, não é algo que foi produzido por você. O Espírito Santo está produzindo isso. Jesus está escolhendo isso em você. Jesus está dizendo assim, olha, você é meu, venha. Ele está lhe chamando. E você agora apenas deve dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, eu quero estar em comunhão com o Senhor. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu acredito e creio que você é um desses escolhidos. Portanto, eu peço que você agora feche seus olhos, onde você estiver, e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor foi até o coração de muitos aqui nessa noite. E sei, Pai, que o Senhor está chamando essa pessoa, esse homem ou essa mulher, e está dizendo, vem, vamos seguir juntos. Venha, siga-me. Eu quero ser seu Senhor. Eu quero que você seja meu discípulo, minha discípula. E quero seguir com você, quero te ensinar. Pai, se há que essa pessoa possa dizer sim, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E que haja transformação na vida desse homem e dessa mulher, para a honra e para a glória de Cristo Jesus.
para a honra e para a glória do nosso Deus eterno e poderoso Deus. Obrigado mais uma vez por tuas parábolas, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, mais uma vez por tua palavra revelada a nós, a Bíblia. Que o Senhor possa ainda mais nos ensinar e ainda mais possa nos utilizar para que outras pessoas venham a entendê-la. Obrigado mais uma vez. Eu que te peço no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Foi muito bom mais uma vez estar com você e refletirmos em mais uma parábola. Domingo que vem teremos mais outra parábola e eu espero você aqui neste culto online. Deus te abençoe e até o próximo domingo, se assim Deus permitir.